Olá pessoal, tudo beleza? Tudo em ordem? Que bom! Olha só, tenho dois recados muito importantes para você, mas não sai do vídeo que a gente já vai rapidão, beleza? Primeira coisa, olha só, eu decidi fazer assim no nosso canal, trabalhar na terça-feira, hoje, sempre com alguma dica, alguma coisa relacionada à aba tratamento, intervenção, avaliação e coisas desse tipo, voltada para autismo e deficiências intelectuais ou outras deficiências, tá bom? E no sábado eu vou trabalhar questões relacionadas à empresa, sempre voltadas para a aba, obviamente, né? Sempre alguma coisa voltada para a aba, como constrói um programa aba e por aí vai. Fica comigo que vocês vão gostar disso, combinado? E segundo recado, no dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, nós vamos fazer uma super live, ó, dá uma olhada aqui, né, a primeira chamada da super live, e nessa super live vai ter grandes professores, um baita de um evento, não perca, acompanhe aqui no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, compartilhe as notícias sobre este evento, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você, ó, todo mundo com conhecimento entendido, aprendido e aplicável. Joia? Pronto, parei de falar sobre coisas que não são do nosso tema de hoje. Hoje a gente vai falar de treino de habilidades básicas, e esse treino, ele basicamente a gente acaba seguindo este livro, que é o livro da Camila Gomes e da Annalise Silveira, que se chama Ensino de Habilidades Básicas para Pessoas com Autismo, e conta pra gente como poderia ser feito. Mas você tem que levar em consideração a sua criança, quem está com você. E detalhe, não é somente criança que faz treino de habilidades básicas, é quem tem prejuízo em habilidades básicas, então não importa a idade, concorda? Então assim, a gente vai seguir com base nisso, mas com algumas adaptações do que eu aprendi na minha prática. Só que tem uma questão, né? São muitas habilidades básicas. Então eu queria combinar com você o seguinte: você deixa aqui no comentário se você gostou da minha ideia ou não, tá? E eu vou medir essa minha ideia, que eu vou passar para você agora, a partir da quantidade de likes que tiver, a quantidade de compartilhamentos, a partir de comentários que tiver. Se não tiver nada, ou mesmo visualizações, ninguém vê, a gente encerra no meio do caminho esse processo. Bom, na página 46 desse livro, as autoras, elas colocam pra gente uma listinha, como vocês podem ver aqui, de habilidades básicas. E nessa listinha de habilidades básicas, nós temos 5 áreas que são trabalhadas: as habilidades de atenção, as habilidades de imitação, de linguagem expressiva e receptiva, e as habilidades pré-acadêmicas. Então não dá para falar num vídeo só, e esse vídeo eu acho que já vai ficar um pouco mais longo do que eu gosto. Então essa semana que eu faço a parte de atenção, semana que vem eu faço a parte de imitação, na outra eu faço a de linguagem receptiva, depois de linguagem expressiva e depois de habilidades pré-acadêmicas, que é isso que eu quero que vocês me contem, se tá legal ou não, se tá bom para você, se é isso que você quer. Então, para mim, beleza, a gente vai fazer porque eu amo esse tema, certo? Então, a gente vai começar com as habilidades de atenção. Anota aí, tá aqui do lado para você ver, ó. Primeiro, sentar, esperar e contato visual. Só que a gente vai unir aqui o sentar e o esperar e deixar o contato visual só um pouquinho de lado, depois a gente volta para ele, beleza? Vamos primeiro falar do sentar, então. Habilidade básica de sentar. Então, bora lá. O sentar, né, é necessário para um monte de coisas, né? A gente nem precisa dizer o quão é importante que as pessoas consigam sentar e ficar no lugar onde ela sentou por um tempo, né? Você vai no médico, você senta no consultório, não estou nem falando de esperar ainda, estou falando só de sentar. Você vai na escola, você tem que sentar, né? Lógico, o cara não senta, mas consegue fazer em pé, eu não vejo problema nenhum, mas sentar é uma coisa importante. Então, como que a gente vai fazer esse treino? Primeiro, a gente vai fazer uma boa avaliação, né, sobre o desenvolvimento dessa criança, jovem ou adulto,
sobre as habilidades comportamentais que ele já tem. Porque o que são habilidades básicas? Habilidades básicas são aquelas habilidades que são cruciais para o desenvolvimento da pessoa. A gente está falando de construção de repertórios comportamentais que permitem outros. Então, se ele não sentar, ele não vai fazer um monte de coisa, concorda? Então, a gente vai trabalhar com o sentar e vai trabalhar com o esperar e o contato visual. Vamos lá ver como que faz. Então, sentar em primeiro momento. O sentar, nós vamos pegar e vamos trabalhar com ele, com a criança, então fazendo uma boa avaliação comportamental e principalmente uma excelente avaliação de preferências. E eu sugiro que vocês façam, coletem com os pais e testem com as crianças preferências que são comestíveis, que elas são ótimas para instalar esse comportamento de sentar e de esperar, de tangíveis, que eu vou precisar dos tangíveis, né, que são brinquedos, as coisas que eles pegam na mão, eu vou precisar disso para fazer a passagem para o esperar, e os de movimento, que quando a criança está se sobrecarregando, a gente coloca ela em movimento, que é prazeroso para ela e satisfatório também, beleza? Então, primeira coisa é isso, você tem que ter isso em mão, se não tiver você vai fracassar no treino. Então aí a gente vai pegar, presta atenção, a gente vai pegar e vai entrar com a criança já com os itens tangíveis, né, se forem brinquedos de preferência, brincar com ela. E aquele brinquedo que ela começar a passar mais tempo, né, a gente já fez a avaliação de preferências, mas a gente não sabe se é exatamente um reforçador, porque todo reforçador é uma preferência, mas nem toda preferência é um reforçador, e isso varia de um dia para o outro às vezes, né? Então como que a gente vai fazer? A gente vai sentar e brincar com a criança, brincar mesmo, né? Deixa disponível os itens e começa a brincar, né? Explorar junto com a criança os itens, mas presta bastante atenção para você não ser o líder ali naquele momento, porque neste momento eu quero que a criança assuma a liderança. Eu quero que ela olhe para o item e queira pegar, e não que você fique toda hora oferecendo o item. Então aquele que ele ficar mais tempo, ali naqueles 5, 10 minutinhos, você vai gentilmente deslocar a brincadeira e pegar esse brinquedo e posicionar sobre a mesa. Só que ao mesmo tempo, ou melhor, antes disso, você já vai ter no seu jaleco, no seu bolso, o item de preferência dela. O nosso item de preferência comestível guardado e o tangível na nossa mão. A gente vai colocar sobre a mesa, convidar a criança, você pode dar um apoio para ela levantar, ajudando nas mãozinhas ou mesmo apoiando o seu antebraço embaixo do sovaquinho dela, das axilas. Você pode fazer isso desde que ela não reclame. A terapia comportamental, eu brinco que é que nem o jiu-jitsu brasileiro, é uma arte suave, nada de pressão, nada de força. Então você vai tentar convidar ela, a tendência é que ela levante e vá para a mesa. Só que não há uma tendência muito alta, né, uma probabilidade muito alta dela já ir e sentar. Então o que você vai fazer? Você pode ir devagarzinho, encostando o seu corpo no corpo dela e posicionando ela na mesa. E com isso, colocar a cadeirinha apoiada atrás do joelhinho dela e empurrando devagarzinho. Então você vai empurrar com muita calma, com muito cuidado, porque eu não quero essa criança emitindo comportamento de fuga e esquiva de você, tá? Ela pode não querer fazer uma atividade ou outra, mas de você, de jeito nenhum. Você tem que ser um baita de um SD para a criança, ou seja, ela tem que enxergar em você possibilidade de ser reforçada, tá? Se empurrou, naturalmente, a hora que encostou aqui no joelho, ela vai dobrar, certo? A hora que dobrou, ela sentou. No que sentou, qual que você vai dar? O tangível já está na mesa, você dá o reforçador comestível para o sentar. E você não deu nenhum comando, é só pelo sentar nesse momento. Beleza, deixa ela consumir o comestível e consumir o tangível. Passou um pouquinho, ela vai tentar levantar, ela vai querer sair dali. A hora que ela levantar, aí a gente vai introduzir o comando sentar. Então sentar, e você gentilmente conduz a criança dando apoio físico para que ela sente. E repete o processo, tangível, comestível, tangível, comestível, agora com o comando sentar. Eu vou dividir
pegar um quarto desse critério de aprendizagem e a gente vai ter aí então 5 minutos com uma ou duas levantadas e ela voltando para a gente saber que tá legal. A hora que tiver legal, e o legal tô falando aprendeu, a gente vai introduzir um comportamento que é fantástico, que é comportamento de mãozinha sobre mãozinha. Então colocar uma mão sobre a outra e nesta colocada de uma mão sobre a outra, você vai fazer este movimento e falar esperar. Você vai posicionar a mão dela e falar esperar e já reforçar. Tem que ser tudo muito rápido no começo. Você vai dar o apoio físico, porque a criança nunca fez isso, né? Não tem criança que nasce sabendo colocar uma mão na outra para esperar, tá? Reforço. Esperar, mão, reforço, beleza? E repete isso, vai repetindo e fazendo o processo de esvanecimento do apoio que você estava dando para ela fazer assim. Você vai ver que ela vai pegar rapidinho. Por quê? Por que ela vai pegar rápido? Porque no sentar, ela estava sentando e brincando. E você vai continuar com isso, sentando e explorando, né, algum objeto, alguma coisa assim, e ganhando comestível. Agora você vai colocar o objeto e colocar atividades, demandas, que são também muito importantes. Mas qual que é o critério de aprendizagem para passar para a demanda? Vamos pensar em 10 tentativas que você falou sem esperar e ela ficou com a mão assim, tá? De 10 tentativas, vamos trabalhar com 80% de acerto, vamos combinar assim? Então 8 vezes, beleza, tá ótimo, para a gente começar a inserir uma demanda. Então eu vou ter o tangível, eu vou remover o tangível e colocar uma atividade muito simples que você sabe que ela sabe fazer. Eu costumo usar encaixe de blocos e coisas desse tipo porque eu consigo controlar a quantidade de peças. Então eu pego para mim 10 peças e deixo uma aqui e dou para ela encaixar, outro comando, né? O terceiro comando que ela está aprendendo no mesmo dia, encaixar. Ela vai encaixar, nisso eu vou falar esperar, no que ela esperou, ela ganha o comestível. Aí na próxima tentativa eu vou falar esperar, ela fez assim, aí eu pego o brinquedo e vou dar mais uma peça para ela. Na hora que eu dou essa peça, ela faz, ela terminou, eu faço esperar e reforço. Então eu começo a ganhar proporção, né? Percebe que o esperar começa a ganhar tempo, porque você não vai no médico, você não vai em nenhum lugar que tem que esperar sem pegar alguma coisa para manipular. Normalmente a gente pega o celular, então eu sempre trabalhei o esperar com demanda, então eu acredito que esta seja uma forma muito boa. E enquanto isso a criança está sentada, porque eu atingi critério de 5 minutinhos ali, 10 minutos, 15 minutos. Depois eu volto para testar se ela fica sentada 20 minutos numa boa. E ela vai ficar, porque ela sabe que se ela fizer aquilo que você está dando de comando, ela vai ser reforçada. Então assim, depois disso você começa a aumentar a quantidade de demanda. Então, era uma peça, passa a ser 2 peças. Esperar, uma peça, esperar, 2 peças, próxima peça, encaixou, esperar, reforço. E assim você vai aumentando, cuidado só para não aumentar muito rapidamente. Por que a mãozinha assim sobre a mesa? Porque eu tenho sob o meu campo de visão a mão dela e eu sei que ela aqui embaixo, que nem eu estou agora, ela não está se cutucando, ela não está se machucando, ela não está fazendo coisas ruins e danosas para ela. E também eu não preciso ir por cima da mesa para pegar a mãozinha dela para dar um apoio físico de alguma coisa que eu vou fazer. E essa mão aqui é uma mão que eu quero quase que 100% de acerto da criança, se não for 100%. Isso daqui é uma medida de segurança também. Às vezes a gente está em algum ambiente e a criança não nos ouve, né? Não ouve a demanda que a gente está dando de vem cá, volta, não sai correndo, não. E a gente faz assim com a mão, quantas vezes eu não vi isso, ela parar assim, em pé. Depois a gente tira, obviamente, essa mãozinha e deixa um jeito mais apropriado de esperar. Mão no bolso quando tiver mais velho, ou mão sobre a mesa, o braço cruzado assim. E esse é o sentar e esperar, tá?
Aí tá, você vai continuar o treino do sentar e esperar, agora no contato visual. Então é tudo concomitante. No contato, ao longo do treino do sentar e esperar, você vai ver que ela vai começar a olhar mais vezes para você, pelo menos para sua boca, porque ela sabe que após o esperar vai vir um reforço. Então ou ela vai olhar para sua mão, ou ela vai olhar para você de um modo geral. Enfim, ela vai fazer contato visual. Só que a gente quer agora que ela faça contato visual respondendo ao nome dela. Então eu vou falar João e o João olhou para mim, eu entrego o reforço. Caso ele não tenha, eu vou pegar, deixa eu pegar esse fiozinho aqui. Eu vou pegar qualquer item, faz quanto que isso daqui é um reforçador dele, e vou posicionar entre meus olhos, próximo às sobrancelhas, e vou chamar João. Ele olhou, top. E vou repetir esse processo até ele começar a olhar sistematicamente. Como que eu sei isso na análise do comportamento? Critério de aprendizagem. Então eu quero que em 80% das vezes que eu delimitei, que ele faça isso perfeitamente. Então são 10 tentativas, você vai querer que ele pelo menos responda a 8, tá bom? A hora que ele estiver respondendo a 8, aí você abaixa um pouquinho e vê se ele faz o contato visual. Gente, muita atenção, porque isso tem que ser muito rápido. A hora que ele fizer, top. Ele fez, você entrega. Ele fez, você entrega. Vamos pensar que se ele fizer em 10 vezes, 8 acertos, a gente passa para a próxima etapa, que é cobrir o item e chamar pelo nome. Ele olha para você 10 vezes, faz 8 vezes em 10, beleza, vamos para a próxima etapa, que é esconder o item reforçador e chamar ele pelo nome. E aí, se ele olhar para você, beleza, ótimo, perfeito, e é isso que a gente quer, certo? Beleza, tranquilinho, né? Não tem muito segredo, não tem nada assim demais de dificuldade nesse treino. Depois a gente vai fazer 5 segundos, mesmo procedimento, tá? 5 segundos de contato visual e beleza, nesse critério aí de 80 a 90% de acerto. Sempre tem um critério de aprendizagem e uma medida de correção de erros. Por exemplo, se ele não seguiu o reforçador daqui, você vai ter que, por exemplo, convidar a criança para olhar para você. Então você pega o reforçador e põe no campo de visão dela e traz para você e entrega. Isso é uma medida de correção de erro, tá? Que é para você acertar e ela acertar também. Depois a gente vai fazer ao brincar. Então ela está engajada numa brincadeira, eu falo ele ou ela, eu falo João. Olhou para mim, eu entrego o reforço para ele ou simplesmente já começo a introduzir lá atrás, né? Já era para ter introduzido a parte do reforçamento social, ver se ele é sensível a isso. Perfeito, você fala, é isso aí, João, beleza. Ou, João, e ele está brincando, age naturalmente, deixa o reforço natural funcionar, que é de você brincar com ele se ele gosta de brincar com outra pessoa. Depois a distância, você vai estar a uns 2 metros mais ou menos dela ou dele e chamar João, Maria, e ele tem que olhar e você também pode ir lá e dar um abraço nela, dar um beijo, lembrando que existem algumas restrições com relação a esses toques e brincar à distância. Então ele está brincando e eu estou longe dele, né? Estou aos 2, 3 metros ali dele, ele está brincando, engajado, eu falo João, ele olha para mim e eu posso dar o reforçador natural de ir até ele ou assim como ir lá e reforçar de um modo arbitrário mesmo, tá bom? E por fim, o último, que é com mais de uma pessoa. Então eu chamo um colega para ficar comigo e a gente troca figurinhas ali e fica atento ao João. E toda hora assim, contabiliza, coloca um intervalo de cada 1 minuto, ou 2 minutos, ou 3 minutos, você vai chamar João e ele tem que olhar para você e 10 tentativas, 8 tá ok e beleza. Então, este é o primeiro treino de habilidades básicas. Muito legal, não é? É muito massa isso, eu acho fantástico. Que é um treino de atenção. Sem esse treino, os outros vão dar ruim, tá? Então façam esse treino. Se tiver dúvidas, coloca aqui nos comentários. E aproveitando então já o convite do comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos e explica que a gente vai ter essa sequência sobre habilidades básicas. Que é importante para todos. Né? Todo mundo tem que ter
um repertório de habilidades básicas para poder ter outros comportamentos, beleza? Não se esqueça, dia 2 de abril, aqui no canal, a super live sobre conscientização do autismo, né? O Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Eu fico muito feliz de saber que você está aqui comigo e espero que a gente possa ir para o próximo nível depois, que é a imitação, que são vários treinos, mas muito maneiro. Então, até a próxima e tchau, tchau!